outros elementos de diagnóstico no município para a gente conseguir olhar para o indicador de resultado, o indicador de meta e pensar em atividades que respondam efetivamente a esses indicadores de resultado para que a gente consiga alcançar as metas. A gente apresentou as estações, né, os resultados sistêmicos, né? Quando a gente falou da questão da realização do fórum, a gente mostrou para vocês todas as fichas, os formulários que são necessários serem utilizados, os que são de apoio, os que são de preenchimento obrigatório, porque vão precisar ir lá para a plataforma para ser utilizado como documento de comprovação da realização do fórum. E aí a gente falou sobre a importância desses 8 momentos, dos 8 encontros, né? Para os 7 resultados sistêmicos e também para o eixo de gestão, que a gente chama de participação cidadã e gestão por resultados. E aí a gente apresentou para vocês essa perspectiva de a gente continuar seguindo a trilha. Então, a gente apresentou nesse momento a primeira parte dessa trilha de caminho para a certificação, trabalhando com vocês essa perspectiva da importância do planejamento, né? Do planejamento olhando para o plano como um produto, mas da importância do processo, que é os 8 encontros, que é a realização do fórum, do momento de validação, para que a gente tenha um produto de tanta qualidade como a gente teve do processo, porque quando a gente trabalha com pessoas, que é o que a gente faz no selo Unicef, né? A gente entende que o processo de planejamento ele é tão importante quanto o produto, porque o processo é justamente o que vai refletir na qualidade do produto, no caso do plano que a gente vai estar construindo para esses próximos 4 anos. E aí, a gente trouxe, durante as apresentações, informação de necessidades do porquê que a gente está, nesse momento, falando sobre o fórum e por que a gente precisou antes falar de outras etapas e que elas estão interligadas, que elas não são partes de um todo, mas elas são um todo de forma articulada. O processo de preparação, tudo aquilo que a gente realizou nos primeiros 6 meses, eles vêm nessa lógica. A gente precisava ter conversado sobre aquilo para poder chegar nesse momento de falar sobre o fórum, porque essas etapas anteriores precisavam ter acontecido. E aí, quando a gente faz isso, né, que a gente faz essa apresentação para vocês, nesse momento, a gente quer trazer um pouco desse olhar para trás, tá? E aí a gente vai passar para a próxima página e a gente está chamando de Olhando pelo Retrovisor. E aí a gente queria conversar com vocês sobre dados do que a gente tem sistematizado já, a partir das informações de vocês, naquele formulário que a gente compartilhou de avaliação com os articuladores e também das plataformas de onde vocês têm acesso para preencher, né? E conversar um pouco com vocês sobre isso e dessa preocupação da gente. A gente precisa realizar o fórum tem prazo para 15 de março, né? A gente ainda não tem já existe uma demanda dos municípios, a gente tem conversado sobre isso, sobre essa dilação do prazo, mas a gente ainda não tem esse retorno oficialmente do Unicef, então a gente precisa trabalhar com essa lógica nesse momento de que o prazo continua sendo 15 de março. E aí o prazo de 15 de março ele é um prazo para outras atividades também, a gente vai mostrar a vocês, só que ele é um prazo para validação, e não necessariamente para realização, porque a realização ela precisa acontecer durante o processo. E uma coisa depende da outra. Então, quando a gente mostra para vocês agora, olhando para o retrovisor, olhando para trás em relação à Câmara Intersetorial do Selo Unicef, a gente tem 312 respostas, e nessas 312 respostas, chama a atenção da gente que 49% de quem respondeu está organizando ainda a comissão, né? 29% teve uma reunião e 21% teve reuniões e organizou a agenda de reuniões. Então, assim, esse é o primeiro momento que o selo pede para a gente. Quando a gente falou lá atrás, a gente fez um momento só sobre comissão intersetorial, a importância dessa comissão, quem deveria compor, a importância da participação do Conselho da Criança e do Adolescente nesse processo, junto com o articulador de compor essa comissão, quem seriam os atores dessa comissão. E aí, quando a gente olha para essa avaliação que a gente tem, a gente se preocupa, né? Porque, assim, a gente precisa fazer o fórum,
O fórum tem prazo de 15 de março, a gente já está terminando fevereiro, e aí a gente precisava ter as comissões formadas, e aí a gente tem, olhando de forma muito simples, fazendo uma leitura muito simples, 50% dos municípios que responderam, porque não foram todos que responderam, né? Só 312 responderam, dos 3 estados que a gente acompanha, 50% está organizando ainda a comissão, não realizou nem a primeira reunião. E a comissão precisa existir para poder apoiar o NUCA e para poder realizar o fórum. Então, como é que a gente vai falar em fórum? Né? Como é que a gente vai realizar o fórum se a gente não tem a comissão que é quem responde por essa organização? E aí, passa, por favor, David. E aí, ainda olhando para o retrovisor, a gente queria mostrar para vocês outras 2 informações que também estão preocupando a gente. E aí a gente está fazendo isso, minha gente, de forma muito tranquila, de que a gente está junto com vocês no que for preciso para apoiar, mas que a gente precisa correr atrás desse prejuízo, certo? Então, passa para mim, David, o próximo slide, por favor. Será que David caiu da reunião? Não, está aí. E aí, olhando ainda para o retrovisor, uma outra tarefa, a gente teve uma demora em relação a ela, porque o prazo que foi colocado para a gente em relação ao Unicef está disponibilizando a plataforma Crescendo Juntos. Não aconteceu de imediato, né? Não foi um processo que os municípios tiveram informação sobre a adesão, e aí a gente já tinha a plataforma ela estava em construção, ela estava em mudanças, porque existem mudanças, a gente já falou também sobre isso, significativas da edição passada para essa, mas a gente teve a liberação da plataforma, a gente encaminhou senha e login para todos os municípios, né, através de e-mail, e a gente tem hoje, se a gente olhar para a plataforma, a gente ainda não tem todos os municípios lá, então, se eu não estou lá enquanto município, eu não tenho como comprovar nenhuma atividade. O selo, nesse processo de execução das atividades que a gente vai precisar começar a fazer. E aí a gente começa pela prestação de contas em relação ao fórum. O selo, ele demanda um trabalho muito lá pela plataforma. Existe, inclusive, chat na plataforma, espaço onde a gente dá informações para vocês na plataforma, mas principalmente onde vocês comprovam a realização e fazem as entregas para que a gente faça a validação e apoie no que for necessário, no sentido de complementar ou de contribuir nessa construção. E aí a gente tem hoje, olhando para o acesso à plataforma, em relação a Alagoas, 88% dos municípios com acesso à plataforma. Em relação à Paraíba, 58% dos municípios com acesso à plataforma e Pernambuco, 74%. Em relação aos 3 municípios, o total hoje a gente tem 73%, então a gente tem um quarto ainda dos municípios que fizeram adesão ao selo sem ter o primeiro acesso à plataforma ainda. E lá na plataforma tem tudo. Os guias estão lá, a linha de base está lá. Então, eu preciso olhar para a linha de base, eu preciso ter acesso a essa linha de base para poder começar o processo de diagnóstico. Como é que eu vou fazer isso se eu não tive acesso para poder ter lá a linha de base? Então, essa é uma informação também para a gente que preocupa e que a gente precisa estar atento e precisa correr atrás também desse prejuízo. A gente precisa fazer isso e é urgente. Todo esse trabalho que a gente está falando para vocês, que a gente colocou como título, olhando pelo retrovisor, são atividades que precisavam ter acontecido naquele período que a gente estava trabalhando com vocês para chegar agora e realizar o fórum. E aí, falando em relação ao NUCA, e aí essa é uma preocupação que a gente tem e que é muito grande, sobre os dados do que essa planilha do NUCA traz para a gente. Então, se a gente olhar, em Alagoas a gente tem NUCA, 8 municípios, 16 incompletos, 57 não tem, certo? Ou seja, a gente tem de percentual de NUCA realizados, 10% só. Carla está aqui nessa reunião com a gente e ela é a especialista da parte de política de proteção de criança e adolescente e aí ela vai conversar com vocês sobre o NUCA, então logo eu conclua
essa parte dessa apresentação dos dados. Mas o que é que a gente precisa olhar? Em relação à Paraíba, em relação à NUCA, 12 municípios têm NUCA, 35 têm eles incompletos e 160 ainda não têm. E em relação a Pernambuco, 9 municípios disseram que já têm o NUCA, 26 eles estão incompletos e 105 ainda não têm. Isso, minha gente, se a gente olhar para o total em relação a NUCA realizado, a gente tem 7% dos municípios, de todos os municípios dos 3 estados, apenas 7% dos municípios têm o NUCA realizado. E aí, assim, como é que a gente vai falar de fórum, como é que a gente vai falar de plano, se a gente não tem o NUCA, que precisa existir para que se construa o plano de participação cidadã dos adolescentes, porque existe um lugarzinho especial para essas atividades do plano de participação cidadã no nosso plano, que é justamente o material que a gente vai construir nos 2 encontros para validar lá no fórum. E aí, eu vou chamar Carla para a gente falar um pouco sobre essa necessidade de olhar e reviver esse momento do NUCA com vocês, certo? Bom dia a todos e todas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sou a Carla Santos, especialista em política social, e estou aí, né, como assistente de articulação e mobilização junto aos NUCAs, nos 3 estados, Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Como bem falou a Ana Cláudia, gente, é muito preocupante a gente saber que até agora, né, o ano passado, tudo bem que foi um ano de planejamento, foi o primeiro ano do selo, que foi de muito planejamento, teve muita troca de mobilizadores, articuladores, e também casando com aquela informação no início, né, de organização dessa comissão intersetorial. A gente fica preocupado com como está sendo organizado essa espécie de checklist para que esse fórum ocorra, ou o selo de prosseguimento no seu município. Até porque todas tudo isso que a gente está falando até agora são componentes para que se ocorra esse fórum. Puxando para minha sardinha, não há como ter fórum nem validação de selo no seu município se não tiver um NUCA formado. De forma clara, é isso. Então, assim, quando a gente deixa para depois essa organização do NUCA, né? Tudo bem, considerando aí todas as dificuldades, né, do período pandêmico, a gente vai considerar aí também todas as dificuldades de articulação e mobilização dentro do seu município com relação aos jovens. Aí eu até mencionei algumas vezes para alguns mobilizadores que é necessário que o mobilizador seja alguém que cative, né? É difícil, eu não estou conseguindo trazer para perto os adolescentes. E o selo, gente, nada mais é que um impulso para que se ocorra o que já existe na lei, em portarias, em decretos, e não é diferente no quesito NUCA, até porque isso está aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto o Estado quanto a família e a sociedade civil são todas participantes, né, de garantir aí os direitos da criança e do adolescente e o direito à participação de vez e voz naquilo que se constrói dentro do seu município também precisa ser garantido dentro e fora do selo, entendeu? Então, o que a gente trouxe aqui? Trouxe aqui, mais uma vez, um passo a passo de como cadastrar corretamente. Aquele número que vocês viram, né, através do outro slide e que a Ana Cláudia apresentou, são de cadastros corretos, tá bom?
são de cadastros corretos. A gente tem um pouco de batido na tecla, porque tem alguns municípios que falam que algumas perguntas não foram feitas. E aí fica na minha cabeça, não, se não foi feita, algum fluxo não foi seguido. E aí aqui a gente tem o passo número 1 para você iniciar uma conversa no cadastro no report. O número é o 61 9687 1768. Você salva esse número, entra no seu WhatsApp e aí você inicia a conversa. Nada de colocar bom dia, nada de colocar um ponto, olá. Não, já começa a conversa com Nuca 21, tudo maiúsculo e junto. E aí, gente, quando a gente coloca Nuca, tudo junto, já começou o fluxo dentro do Nuca. E para seguir dentro do fluxo, volta a repetir coisas que eu já falei nas outras salas, é de que o report ele não é exclusivo do selo Unicef. Não é exclusivo do selo. Tem enquetes, tem outros tipos de pesquisa que rola lá. Então, não é algo exclusivo do selo. Então, se você segue um fluxo errado, você não vai ter o cadastro correto. Certo? Bora lá. Número 2. Depois que você mandou o Nuca 21, né? Informe seus dados, mesmo que você já havia conversado com o sistema antes. Se precisar começar do zero, né? Você vai escrever a palavra sair, tudo maiúsculo, e volta para o passo 1, que é o Nuca 21, tudo maiúsculo, tudo junto. 3. Escreva a sua idade solicitado. É como quando solicitado. Escreva apenas números. Não coloque, eu tenho 23 anos. Não, você coloca 23. Apenas os números. E do mesmo jeito que eu estou compartilhando com vocês, enquanto mobilizadores e articuladores para conduzir aí o NUCA, é do mesmo jeito o cadastro dos adolescentes, dos jovens, né? Se você conseguir fazer o seu cadastro corretamente, você vai conseguir ensinar corretamente para os jovens e adolescentes do seu NUCA. E aí, estávamos vendo a lista ontem, né, numa reunião com a Luísa Leitão, que ela é a oficial do Unicef com relação aos NUCAs, e tinha mobilizador que não tinha feito nem seu cadastro. Então, assim, é muito preocupante de como é que está rolando esse NUCA aí, como é que está sendo organizado esse NUCA, se existe cadastro de adolescentes naquele município, mas não existe o cadastro do próprio mobilizador. Então, se você pegar aí toda o macete de como seguir esse cadastro corretamente, você se cadastra e explica direitinho. E, claro, haverá outros momentos que a gente vai compartilhar com vocês, marcar na agenda de vocês, para que a gente faça esse passo a passo juntos, né, tanto o mobilizador, mais membros do NUCA. O passo 4 é informe o seu gênero como indicado. Você vai clicar lá, H, M ou NB. H para homem, M para mulher, NB para não binário. Tá certo? Passo 5. Na pergunta no estado, informe apenas siglas. Escreva PE, se você é de Pernambuco, PB, se você é da Paraíba, Alagoas, se você for AL, se você for de Alagoas. Só um momento. Estou tendo uma... Bora lá. Vamos lá para o passo número 6, que diz o seguinte. Na pergunta sobre o município, informe a cidade em caixa alta, assim, cedilha, acentos, tá certo? Por exemplo, a palavra esperança. Você não vai colocar esperança, você vai colocar esperanca.
No passo 7, você vai colocar escrever, né, a letra correspondente em caixa alta, né? Informe a sua raça ou cor de acordo com o que está lá. Não é para colocar o parêntese, entendeu? Oi, Carla, eu acho que seu microfone fechou, Carla. Meu Deus. Desculpa, gente, perdão. Número 8. Sobre o mobilizador do núcleo ou adolescente participante, responda o comunicado. Escreva apenas A ou B em caixa alta. O mobilizador deve ser maior de 18 anos. O Unicef recomenda que seja mobilizadores de idade até 29 anos, porém, se houver mobilizadores acima dessa idade que tem um poder de engajamento aí, de participação dos adolescentes, com toda certeza não vai ser retirada essa pessoa da posição em função que ela foi delegada, tá bom? Tem que ser uma pessoa que tem uma linguagem jovem, tem que ser uma pessoa que tem que ter uma linguagem aproximada desses adolescentes, tá bom? Todos estão me ouvindo? Tô vendo aqui que tem um comentário que não está me ouvindo. Eu estou ouvindo, sim. Tá bom. A número 9, que é o último passo, diz o seguinte: após essas etapas todas que eu falei, é enviada a mensagem informando que você está representando o NUCA do seu município. E em seguida, gente, quando a gente compartilhar as listas de relatórios, né, com toda certeza vai aparecer ali o NUCA do seu município. Então, volta a repetir, gente. A gente vai compartilhar novamente nos grupos esse passo a passo, certo? Inclusive aqui, ó, como vocês podem ver na frente, nessa telinha aí, tem os prints de um cadastro correto e do que o repórter te pergunta, como é que você escreve, tá bom? Então, assim, vou compartilhar novamente nos grupos para que vocês compartilhem com os jovens e adolescentes do seu município para fazer o cadastro correto e somente assim você vai aparecer nos relatórios como nunca formado. Volto a repetir, não há como ter selo, não há como ter fórum comunitário se você não tem um NUCA organizado, nem um plano de participação cidadã dos adolescentes também organizado. Então, tudo isso faz parte de um todo. O NUCA ele aparece em vários resultados sistêmicos, certo? Então, vocês têm que encaixar isso no juízo de que eu não posso organizar fórum, nem achar que eu vou ter a comprovação, a validação do meu selo no meu município, se não tiver nunca. Tá bom, espero que eu tenha explicado corretamente e estou aqui à disposição de vocês. Ok, Carla, explicou sim. E aí, assim, teve uma pessoa que comentou no chat que achou que a gente estaria falando hoje do primeiro fórum. E a gente está falando do primeiro fórum. Não tem como ter o fórum, porque quando a gente comprova sobre a realização do fórum, a gente precisa informar da participação dos adolescentes e a gente precisa incluir o plano de participação cidadã lá. Então, o NUCA, ele precisa acontecer. E aí, esse dado que a gente apresentou para vocês no slide passado, para a gente é preocupante. Né? A gente não tem 10% dos municípios com o NUCA ativo. E aí, por que a gente voltou a falar do cadastro no report? Porque é ele que fala
sobre o cadastro correto ou não. Se tem problema no cadastro, você não vai aparecer lá como no cativo. A gente precisa dessas informações corretas para que os núcleos estejam funcionando 100%. A gente consegue fazer o fórum e validar o fórum se tiver participação de adolescente. Se não tiver, não consegue. Por isso que a gente precisou, nesse momento, olhar para trás e reviver esse momento em relação ao cadastro do NUCA. O número que tem lá, do que tem de cadastro correto para a gente, é muito preocupante, certo? Bora lá, David, para a próxima página. E aí a gente pede para vocês terem, nesse momento, atenção às placas de sinalização na trilha, né? O que é isso? A gente tem pedido para vocês nos grupos e no formulário que a gente passou, informação em relação à agenda e como vai ser os formatos dos fóruns. E o que a gente tem de resposta? A gente tem, nesse momento, definido, em relação a Alagoas, 53%, indefinido 8,6%, e aí o formato, né, se é híbrido, presencial e virtual. Em relação à Paraíba, a gente tem 54% definido, 16% indefinido, e aí significa que ainda tem um percentual que não informou. Pernambuco, 29% definido, 13% indefinido, ou seja, do total de 428 municípios nos 3 estados, a gente só tem informação de agenda definida de 164 municípios. Isso é uma atividade que a gente está realizando nesse momento, a gente está pedindo informações para vocês nesse momento sobre isso. Então, a gente trouxe para vocês necessidade de olhar pelo retrovisor, as atividades que já precisavam ter acontecido, a gente está trazendo para vocês agora. Atenção às placas de sinalização da trilha, ou seja, o que é que está colocado nesse momento que a gente precisa olhar para ele. E, por favor, David, passa. E também, e aí a gente apresenta o formulário. Esse formulário foi um formulário que a gente disponibilizou no final do ano passado para os municípios. Ele tem o nome de Avaliação com Articuladores do Selo Unicef, Conhecer, Planejar e Agir. E nele tem uma série de perguntas sobre todo o processo, para que a gente tenha conhecimento. E é a partir dele que a gente traz informações do que a gente está apresentando para vocês. Então, não tem dado inventado. A nossa preocupação é porque as informações que a gente está apresentando aqui e que nos preocupa em relação ao baixo percentual ainda de realizado, né, e de em realização e não realizado, tem chamado a atenção para a gente, porque a gente precisa fazer o fórum. E para fazer o fórum, a gente precisa desses processos antes. E aí tem o link do formulário para que quem ainda não teve acesso, tenha acesso ao formulário e faça o preenchimento dele. Passa, por favor, David. Ainda sobre as placas de sinalização da trilha. A gente passou no ano passado um período que a gente, muito fortemente, a gente chamou a atenção para os municípios para a realização dos questionários de autoavaliação e checklist. Né? E aí a gente volta com muita força para esse momento de novo, porque a gente precisa concluir, tem meta e prazo para isso, e porque as escolas vão abrir. Então, mais do que nunca, a gente precisa olhar para isso, e aí a gente chama a Ana Paula, que é nossa especialista em educação, que está aqui na sala com a gente para conversar um pouco sobre esse processo com vocês. Ana, a palavra é sua. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Então, é muito importante esse olhar mesmo no retrovisor, né? Porque a gente tem prazos, tem uma agenda que é muito intensa em todas as áreas, e a gente não pode perder de vista o compromisso que a gente tem na execução das atividades. Então, a gente está retomando essa fala do questionário de autoavaliação, o checklist, que é aquele processo de avaliação da estrutura da escola em relação à oferta de água, de saneamento básico da escola, esgotamento das águas e tudo, e da higiene das mãos, né? Então, por que a importância do checklist? Para que pelo menos 30% das escolas do município elas possam fazer essa avaliação para ver quais são as necessidades da escola de adequação para essa realidade que a gente está vivendo hoje de pandemia, né? E que, obviamente, vai se estender para o resto da vida. Por quê?
porque são determinadas adequações da estrutura da escola que são fundamentais para a gente garantir o direito das crianças e adolescentes, dos professores, dos funcionários, de ter água fluindo nas torneiras, de ter descarga, de ter banheiros funcionais, papel higiênico, sabão para lavar as mãos. Isso é muito necessário, e a gente sabe que nós temos realidades muito diferentes de escola para escola dentro do próprio município. Esse checklist está num link que a gente coloca nos grupos do WhatsApp. Esse link, você clicando, você cadastra o seu nome e um e-mail e vai fazendo todo o percurso desse checklist. Você pode imprimir esse checklist para estar refazendo ele em vários outros momentos, porque na reabertura das escolas agora é fundamental, né? Ver se os banheiros estão funcionando, se as torneiras, descarga, tá. Só que a gente sabe que no decorrer do uso, essas coisas também quebram, elas também se estragam, o sabão acaba, está sendo reposto, papel higiênico está sendo reposto, enfim, são coisas mínimas necessárias para que, de fato, a gente possa manter a qualidade. Não adianta a gente abrir a escola com qualidade e ela se perder ao longo do tempo. Ela precisa ser mantida para a gente garantir a qualidade e a saúde da população escolar, né? da comunidade escolar, para que a gente garanta qualidade de vida e o ensino com mais propriedade. E lembrando também que ainda temos municípios que o prefeito ainda não fez a adesão à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, ó, aqui na apresentação tem o link, né? Tem o link também nos grupos que nós temos de WhatsApp, né? E a gente tem feito, tem recebido o relatório do Unicef. Acredito que o próximo relatório ele venha nominal, com o nome das escolas que já preencheram, porque tem muita gente que preenche e não completa o preenchimento. E aí não conclui. É importante concluir o processo. Tem o checklist e um formulário de autoavaliação. São 2 documentos que precisam ser preenchidos a tempo e a gente tem um prazo até final de fevereiro para validar isso dentro do selo Unicef. A gente reforça que são 30% das escolas do município, mas a gente também sabe que o ideal é que todas as escolas do município estejam, né, dentro desse processo para a gente elevar a qualidade da educação como um todo na comunidade, né, no município. Eu não sei se tem outro slide, né? E aí, David, por favor, passa o slide. A gente apresentou, então, para vocês 2 momentos. Um momento de olhando pelo retrovisor, um momento de atenção para as placas de sinalização da trilha, e a gente vai apresentar para vocês de forma bem rápida o olhando para o horizonte. O olhando para o horizonte nada mais é do que mostrar para vocês o que a gente falou na reunião passada, o cronograma dos prazos, ele precisa ser material de consulta cotidiana. E aí, por que a gente trouxe ele? Porque quando a gente olha para o resultado de higiene e acesso à água, a gente e de saúde mental, a gente olha e a gente tem prazo para o final de fevereiro para atingir essa meta. E em relação ao de saúde mental, para o final de março. E aí a gente precisa realizar os cursos. A gente já teve esse momento de orientar sobre os cursos, mas a gente está voltando aqui para falar com vocês sobre a necessidade dos cursos. Passa, por favor, o link, a página, David. A gente vai estar disponibilizando esse material para vocês e a gente já disponibilizou essas informações dos links de acesso para os cursos, mas nesse material a gente está informando de novo em relação aos cursos de ASH, né, que é Água, Saneamento e Promoção de Higiene, e esses cursos eles precisam ser realizados por profissionais de saúde, profissionais de educação e profissionais de assistência social, e para os cursos de saúde mental. Tem prazo, o prazo encerra agora em fevereiro em relação aos de ASH, saúde mental em março, então presta atenção, a gente precisa dar conta disso. Isso é entrega a ser feita para o selo Unicef, tá? Passa, por favor, David.
E aí, sobre o eixo de participação cidadã em gestão de resultados, que foi o que a gente conversou, que culmina no plano municipal, foi o que a gente trouxe. Se você olhar, olha, ele fala aqui, a criação ou retomada do NUCA, o prazo é 15 de março, inscrever 8 meninas e 8 meninas no reporte é 15 de março, a realização do primeiro fórum é 15 de março e o plano também é 15 de março. Esse é o prazo de validação dos documentos na plataforma, minha gente. Por quê? Isso é cronológico, precisa acontecer de forma processual. Eu preciso ter o NUCA para poder ter a inscrição dos meninos no reporte, eu preciso ter o plano de participação cidadã para poder ter os 8 encontros do fórum, eu preciso realizar o fórum para poder validar o plano, para poder incluir o plano lá na plataforma Crescendo Juntos. Então, se a gente olhar para a lógica de, eu estou no prazo ainda, a gente não vai conseguir dar respostas, porque a gente precisa de uma coisa para que a outra aconteça. Por isso que a gente voltou a falar sobre isso. Isso é fórum, sabe? Isso é preparação para o fórum. É o passo a passo para poder chegar nesse momento de agora do fórum. Então, a gente não tinha como não conversar com vocês, não tinha como não apresentar para vocês esses 3 momentos. Olhar no retrovisor, atenção para as placas, para o que tem para agora, e olhar para o horizonte, olhar para o que a gente tem de prazo já. O que a gente apresentou para vocês aqui, no slide anterior e nesse, são todas atividades que têm prazo, que se encerram agora em fevereiro ou março. A gente está no final de janeiro. Então, fevereiro já é amanhã, certo? Passa, David, por favor. E aí a gente deixa para vocês mais uma vez os contatos da gente, e a gente encerra essa apresentação, né? A gente tem, o tempo ficou curto para a participação de vocês, mas é porque a gente precisava, e aí a gente achou que era importante voltar a falar sobre o cadastro no reporte. A gente tem tido muita dificuldade, os municípios têm procurado muita gente sobre isso, mas aí a gente tem esses 10 minutinhos para vocês falarem, né? Tem algumas pessoas já com a mão levantada, e aí a gente vai abrir a fala para vocês, certo? Vou lá. Então, deixa eu ver quem é que está com a mãozinha levantada. Claudionei Rodrigues. Claudionei, pode falar, por favor. Claudionei. Ana, eu acho que precisa autorizar ela a falar, não? Mas eu abri lá o microfone. Abriu? Ativei. Está ativado o microfone lá. Deixa eu ver quem é a próxima pessoa. Maria da Paz Pimentel. Enquanto o Claudionei resolve a questão do áudio dele, você pode falar? Sim, posso. Bom dia. Bom dia, Maria. Ana, eu estou com muitas dúvidas. Assim, uma das minhas dúvidas são esses retornos que a gente não tem com relação a algumas coisas. Tipo, o questionário. Eu fico perguntando para o pessoal da educação e eles estão dizendo que responderam. Mas onde é que eu acho isso? Quais as escolas que já responderam? Quantos questionários o município conseguiu realizar? Se eu já consegui fazer 30%, porque a minha meta mesmo era conseguir 100%. Mas aí todo mundo disse que fez, eu não consigo ter certeza. Assim como o NUCA também, né? Eu sei que os meninos estão se inscrevendo, mas quantos eu tenho inscrito? A gente precisava desse retorno, onde conseguir esse retorno, porque isso nos ajudaria a ir vendo as nossas metas, como é que elas estão, entende? E, assim, a orientação também para a gente precisa chegar mais, porque, por exemplo, quando eu fui preencher a minha data do fórum, eu vi lá que tem uma pessoa de um município que colocou 15 de março, então alguém daí tem que ir até aquela pessoa, dizer que 15 de março é a data limite, que ele não pode colocar. Me deu vontade de fazer isso para ajudar, mas alguém tem que fazer isso, porque a pessoa está colocando, então ela não entendeu ainda. Uhum. Né? Então, eu acho que isso está muito, assim, lento. A gente também tem problemas. É a primeira vez minha dentro do selo,
Mas eu vejo que a gente pode estar ajudando mais um ao outro e sinto essa falta desse contato pessoal. Teve um momento aqui perto, em Ouro Branco, com a Salete. Eu estava gripada, ainda estou, né? Não pude ir para não prejudicar os outros, mas a gente precisa, de alguma forma, a gente se encontrar, pelo menos por região, como foi feito aquele momento, para a gente se conhecer, para a gente se apoiar, municípios muito próximos que podem se apoiar, que está fazendo um antes do outro e pode apoiar o outro. Eu sinto muito essa falta ainda, sabe? Eu acho que a gente precisa chegar mais junto. Obrigada. Oi, então, é justamente por isso que a gente faz essas paradas, né, normalmente de sala aberta, sempre que a gente tiver necessidade, para chamar atenção sobre isso. O selo, ele é um espaço, e essa sala ela foi criada justamente nessa perspectiva. Primeiro, de ser sempre nas quartas, para ser o espaço protegido, é a agenda protegida que a gente tem para o selo Unicef dos municípios, entendendo que vocês têm outras tarefas além do selo, e sendo o espaço que a gente tem de socialização. Então, não é um espaço que ele é de fala para a gente que faz parte da ACERT, ele é um espaço de fala para todo mundo, porque ele é um espaço que ele é justamente para essas trocas que são tão enriquecedoras. A gente tem um grupo muito heterogêneo de municípios participando, municípios que participam do selo a vida inteira, municípios que estão participando pela primeira vez, e essas trocas são necessárias, entendeu? A prática, ela é muito rica de conhecimento, né? E aí experiências exitosas precisam ser trocadas, a gente precisa caminhar junto. E eu acho que é isso mesmo que você está falando. E aí, por isso que a gente chamou hoje a atenção em relação a isso. O prazo é 15 de março, mas não dá para colocar que vai fazer 15 de março, porque das últimas 2 salas abertas que a gente fez foi justamente sobre o fórum, falou isso. Depois que faz a validação, tem um processo que precisa ser feito de documentação para poder ir lá e inserir na plataforma do relatório, inclusive. Então, do relatório do fórum, inclusive. Então, são informações que, quando a gente vê lá informado, a gente vem aqui e conversa com vocês. Esse momento agora é justamente por isso, pelas informações que os municípios trouxeram, né, em diferentes espaços de comunicação, questionário, plataforma, enfim, e que a gente percebe a necessidade de voltar a falar sobre isso. Então, a gente está falando sobre fórum, sim, porque a gente está falando dos passos que são necessários para que o fórum aconteça, certo? Obrigada, mas é isso mesmo. Claudionei, você conseguiu abrir o áudio? Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar a Claudionei e vou chamar a Silvânia Nobre, certo? Silvânia, pode falar. E aí, Claudionei, se você tiver inscrito realmente, aí você levanta a mãozinha de novo, certo? Silvânia, fala com você. Bom dia a todos, né? Estão me ouvindo? Tá ouvindo? Certo. Eu quero pedir desculpa, né? Mais uma vez, que minha pergunta é repetitiva. Eu quero que você tire uma dúvida, que estou aqui junto com o articulador do selo, eu sou mobilizadora do NUCA. Mas, enquanto comissão também, é uma dúvida que a gente está muito grande e vai ser esse momento para a gente tirar, porque, né, infelizmente, tem que ser agora. Não sei o seu nome, tá só o nome acerte. Oi, Silvânia. Meu nome é Ana Cláudia. Certo. Desculpa, é porque é tanta gente, né? Ana Cláudia, a nossa dúvida maior é o seguinte. Você falou na outra vez que são 8 encontros, só que, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer esses 8 encontros. Aí, uma dúvida que a gente quer que você nos tire. É preciso que a gente sente e responda as fichas azuis e automaticamente as fichas rosas para colocar dentro das pastas para levar para o dia do fórum? Oi, então, a gente falou sobre isso no fórum. As fichas azuis, elas são fichas de apoio para vocês fazerem o processo de diagnóstico, né, da situação atual, para vocês, nas fichas rosas, escreverem atividades que vão
enfrentar, né, atuar diretamente na situação atual para passar para uma situação melhorada. Então, para o fórum, o que vai ser apresentado são as fichas rosa, que são as fichas que vão ser inseridas na plataforma Crescendo Juntos, tá? As fichas azuis, elas são só fichas de apoio para o processo de diagnóstico. Que, no caso, quem vai responder às fichas azuis somos nós, enquanto comissão, é isso? Sim, só o pessoal da comissão, sim, nas reuniões. Isso, no processo de planejamento para o fórum. O que acontece? O fórum, ele é um momento de... A gente fala que é um momento de planejamento, mas, na verdade, ele é um momento de validação de um processo de planejamento. Esses 8 encontros, 8 momentos, que aí os municípios, tem município que está conseguindo fazer em 8 momentos diferentes, tem municípios que não está conseguindo fazer em 8 momentos diferentes, e aí está juntando 2 momentos, 3 momentos, 4 momentos, enfim. Esses momentos são os momentos onde vocês vão estar utilizando a ficha azul e a ficha rosa. No fórum, vocês vão levar a ficha rosa construída para apresentar e validar. Então, o fórum é um lugar de validação, é onde vai ter a contribuição, né, no que foi construído pelos participantes e, no final, a validação desse plano para que ele seja apresentado na plataforma Crescendo Juntos, certo? Aí, no caso, dentro das faixas, vão só as fichas rosas, já com o que a gente já construiu nos 8 encontros, né? Isso. Aí, o que é que o pessoal vai fazer na hora do grupo de apoio? Eles vão só analisar o que a gente já colocou lá dentro e colocar mais alguma coisa ou só aprovar? Não, é validação. O processo de validação é você olhar e concordar ou se sentir a necessidade de contribuir. Então, eles podem sim contribuir com o trabalho que vocês fizeram, né? E aí, no final, vocês validam enquanto conjunto, né? Do todo do fórum, certo? Então, validação é aprovar, mas se tiver contribuições, fazer as contribuições também. Certo, porque no fórum a gente vai apresentar o PPA, né, que é o Plano de Participação Cidadã também, dos adolescentes, junto com outro plano de ação ou não? Não. É preciso a gente O apresentar. Plano de Participação Cidadã, ele tem um espaço na ficha rosa do eixo de participação cidadã e gestão por resultados. Tem um espaçozinho lá para você colocar o que os adolescentes construíram no plano de participação cidadã, vocês vão colocar no plano. Então, não tem a necessidade de apresentar os 2 planos, não. O plano que vocês vão apresentar é só o plano da ficha rosa e nele vai estar contido as atividades do plano de participação cidadã dos adolescentes, no lugarzinho que tem lá próprio para eles, certo? Certo. Ok. Entendido. Obrigada. Nada. Fechou Não seu... tem mais ninguém com a mãozinha levantada. Tem alguma pergunta no chat que foi feita para a gente responder? E que não Tem tenha sim, sido Ana. respondida? Tem sim. Oi. Eu estava, inclusive, tentando responder aqui no privado, mas eu acho melhor abrir o áudio e explicar. A Sandra Bezerra, ela perguntou o seguinte, né? Se era possível fazer todos os cadastros no reporte num celular apenas, né? E aí não tem condições. Por quê? O cadastro precisa ser individual, cada um faz no seu celular, né? O mobilizador e cada membro do NUCA. E que também não é possível fazer porque o repórter só considera o último cadastro realizado naquele celular, por aquele número, entendeu? Então, se você fizer vários cadastros lá, vai só considerar o último realizado naquele celular. Então, não vai ter como você confirmar o cadastro do seu NUCA. Deixa eu ver outra pergunta que eu vi aqui. Sobre os NUCAs também. Só um momento. Deixa eu ver. Helena Santos, a professora Helena Santos, perguntou: quais municípios de Alagoas estão com o cadastro no NUCA? Hoje a gente só compartilhou o consolidado de quantos estão cadastrados, e de hoje para amanhã a gente vai organizar por município e compartilhar com vocês em PDF nos grupos, tá bom, gente? Então não se preocupe não, que você vai ficar sabendo, se aparecer lá
se não aparecer, na verdade, o seu município, e você tendo consciência de que foi cadastrado, foi porque foi seguindo um fluxo incorretamente, tá bom? Quando pronto, Delmiro, Unicef Delmiro, do mesmo jeito. Eu já recebi a lista, né, atualizada, com os NUCAs formados, e aí, de hoje para amanhã, a gente compartilha, tá bom? Tem uma pergunta aqui perguntando se a gente teria como fazer uma reunião voltada para o preenchimento das fichas. A gente pode pensar nesse momento, tá? Em relação ao preenchimento, a ficha, se você olhar, ela tem perguntas norteadoras na ficha azul, que ela te ajuda no preenchimento. Ela é muito simples, na verdade. A gente fala de plano, mas o plano ele é muito simples, porque ele, na verdade, é o preenchimento das fichas com as atividades que vocês vão desenvolver. A gente pode sim ver esse momento. A gente precisava só parar para olhar para esses pontos, esses processos que não aconteceram e que precisam acontecer com a gente. Então, a gente está sim falando sobre fórum, tá? Esse encontro é sobre fórum, mas é um encontro que ele precisava trazer para vocês informações do processo que precisa acontecer para que o fórum seja realizado e seja validado. Por quê? Para o fórum acontecer, precisa ter os 8 encontros. Para os 8 encontros acontecerem, precisa ter a comissão que, junto com o articulador, faz esse processo de planejamento, junto com o Conselho da Criança e junto com os adolescentes do NUCA. Então, precisa ter o NUCA, precisa ter o plano de participação cidadã para poder ter esses 8 encontros. E, então, ter o fórum. E no fórum precisa ter a participação dos adolescentes e precisa ser comprovada essa participação, senão não é validado o fórum. Por isso que a preocupação da gente é de fazer esse momento com vocês. A gente pode ter outros momentos, a gente pode, sim, ter um momento em relação à elaboração das fichas, mas a gente precisava, nesse momento, fazer esse momento com vocês. Certo? São 9h35, então a gente tem outra reunião agora às 10 horas com a Paraíba, tá? Tem 2 pessoas com a mão levantada aqui, eu vou abrir para as 2 pessoas e aí a gente encerra as inscrições nessas 2 pessoas, certo? Então, Everton Barbosa. Bom dia. Bom dia. Eu sou articulador de Santana de Ipanema e eu estou com 2 dúvidas. E queria até falar uma situação que está acontecendo aqui no nosso município. Por exemplo, a gente realizou o primeiro momento do fórum, que foi um estudo de grupo, né, entre técnicos municipais, representantes da sociedade civil e adolescentes do NUCA. Foram 8 grupos de estudo dentro dos resultados sistêmicos e indicadores, que nós obtivemos propostas, né, estudo das fichas azul e propostas que foram colocadas na ficha rosa, né, através dos coordenadores e relatores de cada grupo. E a gente vai elaborar o plano, a gente vai sentar sexta-feira para elaborar o plano, né, dentro do que foi trabalhado no primeiro momento, para apresentar no fórum, né, que estava marcado para o dia 3. Só que o que acontece? Santana de Ipanema vem subindo de casos de uma forma assim, bem considerável no de Covid. A secretária de saúde ontem ligou para a gente, né, que faz parte da equipe do Unicef, e pediu para a gente rever isso até sexta-feira. Então, até sexta-feira, a Secretaria de Saúde vai dar um parecer se a gente vai poder realizar o fórum de forma presencial ou não. Aí, a outra questão, a outra dúvida é, por exemplo, o plano, na outra edição, ele seguiu um padrão, tinha um modelo. O modelo dessa edição na verdade, é aquela ficha rosa. Oi, Everton. Então, é essa ficha rosa preenchida que vocês vão apresentar no fórum, certo? Se vocês já fizeram os 8 encontros e preencheram as fichas rosas, vocês estão preparados, né? Lógico que com tudo que a gente disse, com a participação da comissão, com a participação dos adolescentes, o plano dos adolescentes lá já refletido no espaço que está previsto para ele, no eixo de gestão. Se vocês fizeram esses 8 encontros, se as fichas rosas estão preenchidas, vocês estão já prontos para fazer o fórum, porque o fórum vocês vão apresentar essas fichas rosas, porque são essas fichas rosas que vão ser anexadas na plataforma Crescendo Junto, certo? Mas aí, deixa eu explicar. As fichas rosas,
elas foram preenchidas de forma manuscrita no dia, né? Aí agora a gente vai Vocês vão entender. a gente vai digitar nessas fichas e anexa essas fichas que foram manuscritas no primeiro momento, no fórum, não é isso? Olha, veja só, vocês vão digitar para fazer a apresentação das fichas no fórum, tá? Isso, Se isso. existir alguma contribuição no fórum, no sentido de complementar ou acrescentar, aí vocês vão precisar incluir para, no momento final, né, na assembleia final do fórum, vocês fazerem a validação. E aí vocês vão apresentar numa plataforma essa ficha com as contribuições que aconteceram no fórum, certo? Aí a minha dúvida é justamente essa, de forma digitada ou de forma manuscrita? Pode ser de forma digitada ou manuscrita, não tem problema. Ah, Viu? certo. A minha dúvida era essa, porque no Ana, fórum... só para ajudar, Everton. Oi? Mas só, você vai pegar a ficha, né, Rosinha, e você pode redigitar, e aí para apresentar no fórum, para facilitar, né, você apresenta ela digitada, se vai ter a validação em grupos, ou dependendo de como vocês vão fazer, por tema, aí aquele acréscimo pode ser feito na hora, e aí o grupo valida se, de fato, vai incorporar ou não, né? Ou, se for por escrito, também é importante que a Assembleia valide as informações novas ou supressões, né? Às vezes também o povo diz, isso aqui não devia ter e tal. Então, tudo isso é um processo que vocês vão construindo. Por isso é importante não deixar fazer para o dia 15, fazer antes, porque aí depois vocês vão arrumar direitinho de novo a ficha, né? Isso, porque eu quero enviar o plano no máximo em fevereiro. Agora eu não quero esperar. É o que acontece. A minha dúvida era essa, manuscrita ou não. Porque lá no primeiro momento de fora foi tudo de forma manuscrita, pelo relator de cada grupo. Entendeu? Dentro das propostas que o Unicef propõe nas ações, pode-se incluir algumas mais, que o município já vem realizando, entendeu? Mas essa era a minha dúvida. É isso, Everton. Helena. Obrigado. Nada. Oi, Helena. Bom dia, minha gente. Ana, eu queria saber o seguinte, a Salete está aqui eu não sei se ela está aqui, não, mas aí eu fiz a Salete não pergunta... está hoje, ela não está aqui hoje, ela está numa atividade externa. Pronto. Eu tinha perguntado, Salete, acho que semana passada, se eu já poderia ir colocando certificado, o plano do NUCA na PCJ. Aí ela pediu para aguardar um pouquinho. Aí, no caso, vocês têm uma data para que a gente possa estar colocando essas informações? Me diga aí, Ana. Então, o prazo está lá, posto é 15 de março, né? Eu precisava ver com o Salete o porquê dessa orientação, entendeu? Ela é a mobilizadora dos municípios para o estado de Alagoas. Então, eu preciso ver com ela primeiro e aí eu te dou essa resposta, certo? Para entender essa lógica da orientação dela, para eu não dar uma orientação que seja divergente, tá? Tá bom, obrigada. Tá, de nada. Gente, são 9h42 e aí a gente vai encerrar esse momento com vocês. A gente vai disponibilizar esse material depois, tá? Mas a gente vai precisar encerrar porque a gente vai entrar na sala para poder começar a receber as pessoas que vão participar do município da Paraíba, tá? Um bom dia para vocês, muito obrigada pela presença. Esse momento é um momento de a gente dar uma chacoalhada, mas não é de chacoalhar para desanimar, não, viu? É de chacoalhar para animar, porque tem tempo, tem a condição, tem a competência de fazer e a gente está junto com vocês. Sempre que a gente precisar, a gente vai parar, né, para voltar e olhar no retrovisor, como a gente fala, para mostrar para vocês o que precisa ser feito, né? Mas a gente está sempre junto e essa sala aberta, ela é uma sala, inclusive, que os temas podem ser propostos por vocês. Então, esse tema que vocês trazem, de a gente pensar em fazer um processo de preenchimento de ficha, pode ser um tema para essa sala aberta, sim. Então, obrigada a todos pela participação, bom dia, e a gente vai precisar sair para ir para outra sala, ok?
Bom dia, gente. Tchau, tchau.